Bem, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como é o meu workflow, o meu fluxo de trabalho na preparação de um café, de um expresso, de um cappuccino, enfim, de qualquer bebida à base de café, utilizando o setup de equipamentos que eu possuo. Isso depois da vinheta. Então, como vocês devem ter percebido, esse aqui é o meu cantinho do café. Esse cantinho do café aqui foi o que eu encontrei mais próprio aqui em casa, porque a máquina ficava próxima a uma torneira, a uma pia, então eu podia lavar os equipamentos e acessórios tão breve quanto eu terminasse a extração de café. E era o lugar onde eu tinha mais espaço para colocar os equipamentos. Só que o meu cantinho do café é na parte da frente da minha casa, aqui na minha área de lazer. Então é próximo da rua. Vocês vira e mexe vão escutar algum barulho de pessoas passando, de carros passando. Isso é uma limitação que eu tenho, bem como também a limitação da iluminação, porque aqui eu estou de frente para a rua e o sol nasce bem por aqui, de tal forma que a luz incide diretamente aqui no cantinho do café. Então é difícil, eu não consigo controlar bem a iluminação, mas são as nossas limitações aqui. Então é o nosso estúdio improvisado. Bem, no final do ano de 2023, eu aproveitei algumas promoções no AliExpress e comprei alguns acessórios e equipamentos que eu não tinha ou que eu tinha e não gostava dos que eu tinha. E esses acessórios eles foram chegando e eu fui utilizando de tal forma que o meu fluxo de trabalho ele está baseado nos equipamentos e acessórios que eu possuo. À medida que o tempo for passando, a minha intenção é fazer review de cada um desses acessórios que eu comprei e mostrar qual é o papel dele justamente nesse fluxo de trabalho, nesse workflow de preparação de café aqui. Então em breve nós teremos vídeos sobre cada um deles, onde eu vou falar mais especificamente sobre as características desses equipamentos e acessórios. Antes de mostrar para vocês o meu workflow, eu gostaria de definir o que é workflow. Então, o workflow é um método utilizado para organizar um fluxo de trabalho qualquer. Ele consiste na disposição de equipamentos e acessórios e na realização de um fluxo de trabalho de uma maneira sequencial e lógica, de tal forma que isso permita facilitar a realização do trabalho, bem como maximizar a eficiência na realização desse trabalho. Então, como o nosso trabalho, a nossa atividade aqui é a extração de um expresso, todos os acessórios e equipamentos, a sequência e os passos que a gente vai realizar têm a intenção justamente de facilitar o dia a dia de quem está extraindo o expresso ou melhorar o processo de extração. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que é o meu workflow e depois eu vou fazer algumas considerações sobre alguns dos passos nesse fluxo de trabalho.
Então o primeiro passo é pesar a dose, escolher a dose que você vai utilizar de café no preparo do seu expresso. Essa dose ela vai depender de muitos fatores, como por exemplo o tamanho da cesta que você está utilizando. Então cada cesta dessa tem uma capacidade específica. Então você vai determinar a dose em parte por quanto essa cesta suporta. Um outro fator que é interessante de se observar é o tipo de torra do grão de café. 18 gramas de um café com torra mais desenvolvida vai ter uma densidade diferente de 18 gramas de um café com torra mais clara. Então, muito provavelmente, o café de torra mais clara vai ter um volume não compactado muito maior do que um café de torra mais escura. De tal forma que talvez aquelas 18 gramas depois de moída, ela tenha um volume tão grande que não seja comportado pela sua cesta, pelo seu filtro. E você seja obrigado, no caso de um café de torra mais clara, a afinar um pouco mais a moagem do grão. E assim você também vai ter que levar em consideração a moagem na hora de escolher sua dose. O importante é que você mantenha a razão igual em todas as suas receitas. Aqui a gente usa a razão para expresso de 1:2. Isso é, se entram 18 gramas de pó na cesta, tem que sair 36 gramas de café extraído. Apesar dessa máquina ela ter um ciclo de aquecimento inicial bastante rápido, é aconselhado que você espere entre 15 e 20 minutos, assim como qualquer outra máquina de expresso, para que o porta-filtro chegue a uma temperatura equivalente à temperatura que está no grupo da máquina. Então eu sempre faço um flush antes de colocar o pó no filtro, né, no porta-filtro, para que a temperatura dele esteja uniforme. Como método de distribuição, eu estou usando o WDT. Então eu começo com as agulhas basicamente tocando no fundo da cesta e depois eu vou elevando, eu vou tirando a ponta das agulhas de dentro do pó até que elas chegam na superfície e aí eu vou só fazer a distribuição final nessa camada superficial. Então depois de terminar a distribuição utilizando o WDT, eu dou uma pancadinha para que haja o colapso, né, do pó e que ele se distribua igualmente nas bordas. E depois eu uso um outro equipamento chamado de OCD. Enfim, essa é uma ferramenta que ela é mais um nivelador do que um distribuidor, tendo em vista que ela só afeta a parte mais superior, isso é, a parte mais externa do seu bolo de café. Então, isso é mais para nivelar do que efetivamente para distribuir. Eu estou utilizando o programa de pré-infusão dessa máquina mais longo, que é o programa 3. Esse é um programa que ele demora mais ou menos 10 segundos para acontecer. Ele infunde água por 4 segundos, passa mais um tempo equivalente, e depois a bomba é acionada novamente, e aí sim a extração se dá. Então, usar o porta-filtro sem fundo, né, o porta-filtro para expresso naked, é um desafio, porque eu começo a perceber todos os erros cometidos na preparação do bolo de café, ou na moagem, ou na distribuição, utilizando o expresso naked. Então é uma coisa interessante, porque é muito difícil de se conseguir uma boa extração visualmente, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de se aprender muito sobre a extração do expresso. Um outro passo que eu estou tendo uma certa dificuldade, mas eu sempre tive, foi justamente na vaporização do leite. Com essa pitcher nova, eu estou tendo que me readaptar e, de certa forma, reaprender a vaporizar o leite para obter a textura desejada. Bem como também estou reaprendendo a fazer latte art, mas isso fica para um outro vídeo. Então, uma coisa que é interessante ser dita, ou talvez uma pergunta que seja interessante de ser feita é: o que você realmente precisa para fazer o seu café, para fazer um bom café? Com certeza você não precisa de todos os acessórios e equipamentos que eu possuo, assim como você também não precisa seguir o meu fluxo de trabalho. E nesse sentido, cada fluxo de trabalho, cada workflow é muito particular. Ele depende dos equipamentos que você possui
e ele depende de qual é a sua lógica para preparar o seu café. Porque cada novo acessório que você compra é um passo a mais no seu fluxo de trabalho. E às vezes esse acessório ele vai facilitar a sua vida e às vezes não, às vezes ele vai complicar a sua vida em troca de talvez otimizar um passo ou conseguir uma eficiência maior na extração de café. Estritamente falando, não existe essa coisa de certo e errado em termos absolutos. Porque afinal, o que vale de verdade é o que está aqui dentro, na sua xícara, e não na minha. Se o seu café está bom, está do jeito que você gosta, o que você usou, como você usou para chegar naquele ponto, é o que menos importa. Então esse é o meu workflow, o meu fluxo de trabalho para preparar um expresso. Me conte aí como é o seu. Também coloque aí nos comentários qual dos passos que vocês viram no meu fluxo de trabalho vocês gostariam que eu detalhasse mais. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Luciano Ribeiro e é aqui que eu me expresso. Tchau!